Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. É com enorme orgulho que este programa e a Rádio ABC Portugal venceu no passado dia 26 de maio o Prémio APOM 2023 na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. Esta categoria faz parte da lista exclusivamente da responsabilidade do júri dos prémios da Associação Portuguesa de Museologia e visa distinguir trabalhos dos órgãos da comunicação social que promovam e divulguem o acervo e as atividades das instituições museológicas. Agradecemos uma vez mais a atribuição deste prémio, que muito nos honra, e também aos profissionais dos museus que têm vindo aqui aos nossos estúdios partilhar os seus conhecimentos e entusiasmo pelo mundo do património. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Estaremos à conversa com o historiador de arte Pedro Redol, que trabalha no grande e famoso Mosteiro da Batalha. Vão certamente gostar de ouvi-lo, garanto-vos. Até já. Muito boa tarde, Pedro Redol, bem-vindo a este programa, a ABC Portugal, e muito obrigado por estares aqui connosco. É uma grande honra ter-te aqui. E a honra é toda minha, porque para já volto a uma terra em que já vivi muito tempo. É sempre bom regressares a Orem. Foi muito bom ter regressado passado muito tempo em que realmente já não passava cá. E por outro lado também é muito gratificante ser convidado para poder falar sobre aquilo de que eu gosto, que nem todos os dias é uma coisa que se proporciona, não é? Portanto, um trabalho bastante solitário, portanto é bom poder falar sobre ele. Muito obrigado, Gonçalo. Nós é que agradecemos. E Rádio ABC, claro. Muito obrigado, Pedro. Antes de falarmos do património e da tua área de saber, portanto, nasceste aqui perto? Nasci em Tomar. Em Tomar. Exatamente, em 1965. Muito bem. Já estou quase em exposição. Portanto, exatamente, nasci em Tomar, de onde era natural a minha mãe e também os meus avós maternos. Foi assim, vivi lá muito pouco tempo, só voltei a viver e não muito tempo, depois vim viver para Orem a seguir, quando trabalhei no Convento de Cristo, mas isso depois chegamos lá, não é? Já chegamos lá. Portanto, em termos do teu percurso escolar, portanto, até o 12º ano, antes de entrar no ensino superior, nessa fase tinhas esta sensibilidade mais para o mundo do património, da arte? Eu acho que tinha, mas não sabia. Quem me ajudou a descobrir isso, posso falar assim num registro um bocadinho mais pessoal, foi o meu irmão. O meu irmão tem mais 2 anos do que eu e, como acontece com todos os irmãos mais velhos, vai sempre indo à frente e compreendendo em primeira mão as experiências da vida, nomeadamente dos estudos, não é? Portanto, ele foi-me sempre muito útil. Isto fica um bocadinho mal dizer assim, mas de facto foi, porque me ajudou a ter uma impressão de segurança grande quando chegava à escola primária, depois ao ciclo preparatório, que existia na altura o ciclo preparatório, não é? Hoje o 5º e 6º anos, depois ao liceu e por aí fora, portanto, e mesmo até à faculdade, sim. Desculpa, portanto, tiveste pouco tempo em Tomar, mas esse percurso até ao secundário ainda foi em Tomar? Não, já foi noutra... Sendo o meu pai militar, portanto, fez toda a sua carreira como militar, andámos de um lado para o outro, ou seja, nasci em Tomar, estive cá 1 ano e pouco, depois fui para o Porto, com os meus pais, claro, e o meu irmão, e depois do Porto fomos para Coimbra quando eu tinha uns 4 anos e pouco,
e aí fiquei até acabar os meus estudos de licenciatura na Faculdade de Letras em Coimbra. Muito bem. Portanto, foi realmente assim. Portanto, Coimbra, no fundo, é a terra onde eu cresci e é como se fosse a minha terra. Embora eu tenha uma relação muito grande, neste momento penso que não tenho tanto, mas criei em novo uma grande relação com Tomar, porque os meus avós de facto eram muito especiais e eu passava bastante tempo com eles lá, sobretudo nas férias. E pronto, e já falamos mais sobre Tomar, talvez temos muito que falar, já percebi, muito não é? falar, sim. Portanto, muito grande parte em Coimbra e influenciado pelo irmão, que ele foi para... o meu irmão estudou arqueologia, exatamente. Naquela fase dos filmes de Indiana Jones, não é? Sim, mas ele 80. sempre soube o que queria. E foi muito bom naquilo que gostava, que era a arqueologia especificamente. Nessa altura, os cursos tanto de arqueologia como de história da arte eram variantes do curso de história, e o grande peso, digamos, programático desses cursos dizia respeito de facto à história, não à arqueologia especificamente, ou à história da arte mais especificamente, embora seja difícil também separar tudo isto da história. Mas pronto, de qualquer das maneiras, ele foi muito bom nas disciplinas de história, sobretudo de arqueologia, porque realmente era efetivamente aquilo que ele queria. Mas, portanto, como é de explicar, respondendo a uma espécie de uma maldição que uma tia nossa lançou sobre ele, ele nunca conseguiu arranjar emprego na arqueologia e tornou-se militar. E, portanto, acabou por seguir a carreira militar. No meu caso, a situação era um bocado diferente, porque eu tive muita dificuldade em descobrir o que é que queria fazer. E nós podemos fazer muitas coisas. Eu de facto tenho consciência de que poderia ter sido músico, podia ter sido médico veterinário, podia ter sido eventualmente advogado, mas seria um advogado infeliz, porque o direito de facto acho que não era para mim. Mas posso contar aqui um bocado da história da minha vida. Isto acaba por ser assim um bocadinho uma coisinha, mas pronto. Então realmente acontece que eu queria ser músico, mas nessa altura ser músico era uma coisa assim que era de mau agouro, não é? Porque depois íamos ser pobres e ter muitas dificuldades na vida. Portanto, eu queria ser pianista, mas pronto, isso não me foi permitido. Depois, como gostava muito de animais, queria ser médico veterinário e teria sido com muito gosto, mas também não pude escolher, porque tinha que escolher uma coisa que existisse em Coimbra, e na altura não existia medicina veterinária em Coimbra. Então, achei que era bom ir para Direito, porque como eu tinha muito jeito para aprender coisas diferentes e sobretudo para aprender outras línguas, o meu pai conseguiu convencer-me, como eu gosto de viajar e de conhecer, enfim, uma série de sítios. Ele achou que seria muito bom eu ir para Direito, depois poder ir para uma carreira diplomática, não é? Até que o meu irmão, nas vésperas de eu me candidatar ao ensino superior, me disse que aquilo não era para mim. Direito não era para mim, aquilo não tinha nada a ver comigo. E eu, sabendo que ele sabia muito mais do que eu da vida, não é? E da faculdade e tudo isso, então eu achei que eu nem hesitei, pus nas minhas escolhas primeiro a História da Arte, aliás, porque ele me disse que era bom assim uma coisa mais relacionada com as artes e tal, isso tem mais a ver contigo. Então pus em primeiro lugar a História da Arte, depois pus Filosofia e talvez em terceiro lugar Direito, portanto, nem sei se não foi em quarto, uma coisa assim, portanto, foi assim que eu fui parar a História da Arte, não é? E o curso correspondeu às tuas expectativas? Quando se é muito novo, eu acho que quase tudo corresponde mais ou menos às expectativas, porque tudo é novo, não é? Portanto, nós não sabemos, assim, que eu tenha ficado tão bem formado quanto gostaria, com o devido respeito que é muito pelos meus professores e por todo o esforço, por todo o investimento que eles fizeram em nós alunos. Eu confesso que não fiquei assim tão bem preparado como eu gostaria, mas talvez isso também seja bom, porque temos consciência de que temos que trabalhar mais, e eu tenho consciência de que ainda hoje não é satisfatório, portanto ainda tenho que trabalhar mais, não é? Portanto, talvez também tenha a ver com uma autoexigência, mas se eu posso dizer isto aqui, acho que sobretudo, apesar de ter tido grandes professores, alguns que lembro com saudade, porque realmente são pessoas que até algumas já nem estão cá, como por exemplo a professora Maria Helena de Rocha Pereira, dos Estudos Clássicos, que foi a minha primeira professora de História da Arte, porque nos deu aulas de História da Arte grega, e foi realmente é indescritível. Aquilo que eu ainda hoje, digamos assim, desde os meus 18 anos, é o meu modelo
de estudo, pedagogia e comunicação, não é? Porque contém várias qualidades como sobriedade, humildade, simplicidade, conhecimento efetivo e, digamos que ao mesmo tempo, honestidade na transmissão e avaliação do conhecimento. Portanto, foi um grande exemplo de professora, esta professora Marilena da Rocha Pereira, a quem, de uma forma carinhosa, chamávamos a avózinha, porque era uma senhora de muita idade, mas que tinha uma mente brilhante, de facto. Pronto, e houve também outros professores, mas eu devo dizer que a minha estrutura intelectual foi mesmo adquirida no liceu. Eu tive um liceu fantástico, tive uns professores de liceu muito, muito bons. Eu estudei no Liceu José Falcão, em Coimbra, e realmente tive muito bons professores de português, de francês, de inglês, de tudo. Eram todos mesmo muito bons professores e, portanto, foi aquilo que me ajudou, mesmo porque a universidade, eu não sei se estou a falar muito, Gonçalo, estou? Não, estás a falar. Como o programa tem muito tempo, eu aproveito para contar aqui a minha vida toda. Não, mas uma coisa que eu gostava de dizer é que a universidade, naquela altura, penso que hoje talvez seja um pouco diferente, ainda era muito escolástica, no sentido de, isto é um palavrão, mas o que isto quer dizer é que as pessoas tinham muitas vezes que repetir uma narrativa que lhes era dada para repetir. Portanto, o ensino era feito em grande base, com uma grande base na memorização, não é? E não tanto na crítica, no exercício da crítica. Isso significa que eu cheguei ao fim da minha licenciatura com a impressão de que estava menos capacitado do que estava no princípio. E levei muito tempo a recuperar a minha capacidade de lidar criticamente com a autoridade, portanto, com o peso daquilo que os outros disseram, não é? Portanto, nós não temos que pôr em causa aquilo que os outros disseram só por pôr em causa, mas temos o direito de pôr, se quisermos, ir mais à frente, portanto, tentar dizer algo novo. E, portanto, isso foi difícil. Eu posso dizer que, depois de ter acabado a licenciatura, levei uns 5 anos a ficar normal, digamos assim, a normalizar as minhas capacidades críticas. Então, como é que foi depois da licenciatura? O que é que me aconteceu, não é? Sim, foste trabalhar, continuaste a avançar os estudos noutra área? O que aconteceu foi que, como eu andava muito no Instituto de Arqueologia e Escavações Arqueológicas, e até tinha disciplinas de opção de Arqueologia por influência do meu irmão, e porque sempre me interessou estudar arquitetura medieval, e para isso é preciso ter competências na área da arqueologia, da epigrafia, da heráldica, essas coisas. E então eu realmente estava muito ligado à arqueologia. Surgiu a possibilidade de 4 estudantes, em princípio do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra, irem fazer um estágio para o Museu de Coimbra, um estágio de conservação de bens arqueológicos e etnográficos. E lembraram-se de mim, e eu fiquei todo contente. Então, enquanto estava a acabar a licenciatura, estava também a fazer um estágio 7 horas por dia. Nessa altura tinha capacidade para fazer isso e outras coisas ao mesmo tempo, em Conímbriga, portanto, perto de Coimbra, a 12 km de Coimbra, portanto, ia e vinha todos os dias e ia estudando para fazer as frequências e exames e acabar o curso. Portanto, fui para Conímbriga e depois, portanto, isto foi em 87, no mês de novembro surgiu, ou para o mês de novembro desse ano, surgiu a possibilidade de ir fazer um estágio em fazer vitrais, não era conservá-los, era mesmo, enfim, produzir vitrais, não é? Numa oficina de artesanato destinado ao património em Espanha, em Cuenca, portanto é um pouco a sul de Madrid, e lá fui eu um mês. E depois, mais tarde, logo a seguir, houve necessidade de uma pessoa para coordenar um curso de conservação e restauro por substituição de peças, um curso de conservação e restauro para a formação de canteiros restauradores, no Mosteiro da Batalha. Foi assim que eu comecei lá. Exato. No Mosteiro da Batalha. No Mosteiro da Batalha. Foi logo em 87, já foi há muito tempo, não é? Vai fazer 34 anos no dia 9 de dezembro deste ano. Com algumas... 37 anos, desculpa, não sei se disse bem o número. Não. Portanto,
essas 3 décadas com algumas interrupções de outros desafios em que foste participando. E até podemos falar, portanto, estiveste no Mosteiro da Batalha, desenvolveste também, a partir dali, também o estudo dos vitrais. Sim, era uma área que não fazia parte da academia, digamos assim. No fundo, e ainda hoje, as pessoas acham que os vitrais são santinhos, mas, na verdade, nunca olharam com muita atenção para as fotografias que o Sr. Carlos Barros, que por acaso era natural da Batalha, tinha uma agência de viagens em Lisboa e era uma pessoa apaixonada pelos vitrais e pelo mosteiro. Então, foi ele o primeiro autor do Corpus Vitraiarum Português, que é um projeto internacional com fotografias feitas por ele, com o apoio da Direção-Geral dos Equipamentos Nacionais em 1960 e pouco. Então, ele mais tarde publica um volume, já nos anos 80, e é o único volume que até hoje está publicado no Corpus Vitraiarum, portanto, nos volumes de inventário dos vitrais de todo o mundo, não é? Claro que são maioritariamente os antigos da Europa. Portanto, vamos lá, apesar deste senhor ter sido um conservador honorário, acho que é este o título que ele tinha, do Museu de Arte Antiga, portanto, de lhe ter sido conferida essa honra, ninguém levou muito a sério na academia os vitrais. Portanto, também é certo que ninguém me incomodou por causa de me ter dedicado aos vitrais. Se eu fosse dedicar-me a uma coisa que está diretamente relacionada com os vitrais, que é a pintura de retábulos do século XVI, nomeadamente, eu já iria ter muito mais problemas. Então, eu, como sempre gostei que não me aborrecessem, escolhi uma coisa em que eu não iria ser aborrecido e em que podia também ter essa tal circulação internacional de que eu gostava quando me falaram na diplomacia. Então, foi assim que aconteceu. Dediquei-me aos vitrais, andei uns 10 anos a estudá-los afincadamente, também promovi e dei aulas e coordenei um curso de também artífices vitralistas e depois na Universidade Nova? Não, este foi mesmo no Mosteiro da Batalha, de 2 anos, entre 92 e 94, salvo erro, e depois entre 95 e 98, um curso de técnicos de conservação e restauro de vitral também no Mosteiro da Batalha. E por causa de todos estes trabalhos, a comunidade internacional decidiu convidar-me para ser então o novo presidente, digamos assim, do Corpus Vitraiarum do Comitê Português, não é? E pronto, e no vitral foi assim. Entretanto, pronto, escrevi bastante sobre o vitral e acabaram os vitrais portugueses antigos, e não só, porque depois outras pessoas se interessaram pelos mais recentes, nomeadamente um colega e grande amigo, Sérgio Vieira, que estudou os vitrais sobretudo do século XX e a relação com os pintores e restantes artistas portugueses e não portugueses dessa altura, mas a produção existente em território português e as oficinas correspondentes, e portanto criou-se, digamos que, mais massa crítica em relação ao vitral, não é? E depois acabou por chegar à Universidade Nova também, porque eu não sei se estou a monopolizar, não? Não. Pronto, mas só para dizer o que é engraçado, estes programas são muito bons porque é uma espécie de vir ao psicólogo, não é? Então, como eu nunca tenho que falar sobre isto, eu não faço estas ligações, mas agora estou a fazê-las. Assim, como é que os vitrais acabaram por chegar à academia? Foi essencialmente a uma faculdade de Ciência e Tecnologia. Porquê? Porque quando eu escrevi a minha tese, houve um grande interesse, a minha tese de mestrado, tanto em 96, 99, não é? Exato. Houve um interesse, quer dizer, como é que é de explicar? Houve inicialmente isto, quando começou a haver formação superior em conservação e restauro, existia o Instituto Politécnico de Comar, que ainda hoje existe, não é? E um outro curso era oferecido pela Escola Superior de Conservação e Restauro em Lisboa, que ficava a par do Museu de Arte Antiga e do Instituto José de Figueiredo. Então, eu desde cedo também comecei a dar aulas, porque sempre gostei de doutorice, portanto, basicamente de pensar e ensinar, pronto. É uma paixão também, a tua educação, o ensino? Não sei, eu acho que gosto muito de falar, não sei se o ensino é uma paixão, mas sinto que quando tenho o papel de professor tenho que ser responsável e tenho gosto em tentar que o outro, aliás, mas isso também não é só no ensino, nem nas aulas, que a outra pessoa com quem eu estou a trabalhar que possa crescer, não é?
mas isso acontece-me com qualquer pessoa com quem eu trabalho. Talvez isso seja depois apelidado como uma qualidade pedagógica, não sei. Eu não gosto muito de classificações, porque o que me interessa é que as pessoas cresçam. Porque acho que enquanto não crescermos, também não somos bons para nós nem para os outros, não é? Portanto, a pequenez nunca é boa. Portanto, e toda a gente tem potencial para crescer, é preciso descobrir em que é que cada um é melhor, não é? Portanto, isto para chegar ao facto de, a um dado momento, se criarem licenciaturas que não existiam, só existiam bacharelatos em conservação e restauro. E quando foi criada a licenciatura, ela migrou, digamos assim, para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no caso da Escola Superior de Conservação e Restauro de Lisboa. E, como eu era professor, dava algumas aulas portanto, claro, esporadicamente, não é? Por exemplo, sei lá, a introdução à conservação e restauro, teoria do restauro, algumas coisas relacionadas com materiais orgânicos, inorgânicos, pétreos naturais e artificiais, pedra, cerâmica, vidro, etc. Então, dava algumas matérias e continuei a dar lá na faculdade, mas na faculdade eu achei que se tinha perdido o sentido de casa, que de facto ainda não tinha podido construir-se, e fiquei muito aborrecido logo com a primeira experiência de ensino lá. Num segundo ano contactou-me uma colega que é professora da Química, do Departamento de Química e também da Conservação e Restauro, Maria João Melo, e disse-me, olha, mas eu acho que se calhar, não sei bem, eu lá fui. E fui falar com ela e lembrei-me de lhe levar a tese que eu tinha acabado de defender, que tem uma metade justamente, isto para dizer que aquela história da medicina veterinária não era só uma fantasia de criança. Eu gosto de ciências naturais, de ciências exatas. E, portanto, escrevi metade da minha tese sobre química de vidros antigos, porque realmente achei que era importante perceber e sistematizar esse assunto, e foi dessa sistematização que depois surgiu o próprio interesse da faculdade, em particular de uma colega que atualmente também faz parte do Corpus Vitriarum, Márcia Vilarigos, que é professora e atualmente até é presidente do Departamento de Conservação e Restauro, que é uma engenheira física. Portanto, eu adorei trabalhar com cientistas porque descobri entre eles e também nos meus alunos que estava entre um público privilegiado para a história. Eles tinham muito interesse naquilo que eu tinha para dizer, na interpretação dos materiais e das técnicas que se podem estudar e analisar em laboratório, não é? E então, realmente foi assim que chegou à universidade. E hoje, por exemplo, estou à espera, ainda hoje escrevi a uma aluna cuja comissão de acompanhamento de doutoramento pertence, que está a fazer o seu doutoramento sobre grisalhas, que é um pigmento usado para pintar os vitrais antigos, grisalhas medievais. E então, e é um estudo realmente de grande profundidade. Estou à espera de receber o seu manuscrito para ver se está tudo bem para ela entregar e defender as suas provas. Portanto, já se fizeram dos alunos que eu tive nestes anos, entretanto, e outros que já não estiveram comigo, porque eu deixei de dar regularmente aulas na faculdade, mas há assim já umas duas gerações de alunos que apresentaram inclusive doutoramentos muito qualificados na área do vitral. Agora, do lado da história da arte, continua a não haver grande interesse no vitral. É engraçado. Em parte porque eu acho que temos uma particularidade na nossa cultura, não sei se é só nossa, mas pelo menos na nossa temos, que é, quando alguém entra num tema, depois as pessoas acham que aquele tema é seu. E para mim, a coisa mais terrível para o conhecimento é o sentimento de posse. Para o conhecimento e para tudo, porque é a posse que destrói tudo, não é? Portanto, a partir do momento em que alguém possui o conhecimento está tramado. Porque não vai haver mais conhecimento, provavelmente, ou aquela pessoa desenvolve, mas eu noto perfeitamente, por exemplo, quando tenho de trabalhar com outros colegas, e tenho trabalhado na área do vitral, na verdade não, mas na área da história da arquitetura, por exemplo, tenho trabalhado com pessoas que têm formações até às vezes muito diferentes da minha, mas que eu, pelos olhos delas, vejo coisas que nunca veria só pelos meus. Claro. Isto não é somar 2 mais 2 e dar 4. Portanto, é assim, criam-se às vezes contextos felizes para a produção de conhecimento qualificado. Claro. A interdisciplinaridade. Exatamente. Que é essencial. E uma coisa que eu descobri na Faculdade de Ciência e Tecnologia, e que eu gostei muitíssimo ao longo de 10 anos em que trabalhei lá com regularidade, foi que era sempre muito mais bem acolhido o trabalho em equipa do que o trabalho individual. E desde os primeiros passos que os alunos davam lá,
quando eles se mostravam interessados e conseguiam mostrar que eram capazes, eram encorajados a fazer e nós trabalhávamos com eles. Portanto, foi muito estranho quando fui fazer a parte curricular de um doutoramento na Faculdade de Letras, em Lisboa também, portanto, mas na outra universidade, na chamada clássica, que não tem esse nome, não é? Mas pronto, é a Universidade de Lisboa. Eu achei muito estranho as pessoas ficarem a olhar umas para as outras quando eu fazia muitas perguntas nos seminários, porque estava habituado realmente àquela discussão, não é? Uhum. Mas nas faculdades de letras esse hábito não existe. A coisa ainda é muito escolástica, ainda é um bocadinho medieval. Pronto, e é assim. Pronto, pegando no medieval e no mosteiro da Batalha e ainda nos vitrais, os visitantes, a reação deles perante os vitrais ou outros elementos daquele monumento, qual é a maior? Bom, eu não sei muito avaliar. Os visitantes são muitas pessoas, não é? Sim. Há muitas reações diferentes. Claro que ficam, como é de explicar, muito impressionados com a escala do edifício, não é? Com, por exemplo, a extensão da igreja. As catedrais, normalmente, que são edifícios que, geralmente, muitos deles, nomeadamente franceses, alemães, não é? Têm como experiência, antes de visitarem um espaço como a Igreja da Batalha, as catedrais têm uma certa grandeza e não têm a simplicidade do mosteiro, mas não têm, por exemplo, uma igreja tão comprida, não é? Portanto, isso é uma coisa que espanta muitas pessoas. E também edifícios em particular que são mais internacionais na sua época, como é o caso da Capela do Fundador, mas que também têm, pronto, que lhes são talvez mais familiares, não é? De resto, relativamente aos vitrais, como eles estão muito longe, as pessoas a não ser os da Sala do Capítulo, portanto, isto para os nossos ouvintes, a Sala do Capítulo é aquele sítio onde está o túmulo do soldado desconhecido, portanto, onde estão habituados a ver, quando vão à batalha, a guarda de honra ao soldado desconhecido. Aí há um vitral que está datado, tem lá uma data, uma pecinha com a data de 1514, e então realmente aí podemos ter uma ideia do que é que são os vitrais antigos, ainda que já bastante restaurados, do mosteiro. Na capela mora um conjunto extraordinário, mas está muito mais alto, e tem alguma falta de luz no andar de baixo, são 2 andares com vitrais, porque há as capelas imperfeitas por trás, enfim. Portanto, realmente eu acho que os vitrais não são aquilo que impressiona mais as pessoas. Tal como, por exemplo, esculturas extraordinárias que existem a alturas incríveis e que nós vemos bem com binóculos ou com telescópio, mas que não se podiam ver do chão normalmente. Portanto, os edifícios medievais têm esta particularidade de muitas vezes terem, digamos, coisas extraordinárias que não se veem, não é? E a batalha também tem isso. Portanto, os vitrais é preciso mostrá-los. E ajudar as pessoas a ver, não é? Estás há mais de 30 anos no mosteiro, que tem uma história que nunca acaba, num trabalho está terminado, até porque ainda há pouco tempo houve descobertas de uns azulejos que sim, nessa mesma sala. Eu, por acaso, antes de falarmos nos azulejos, eu falo nos azulejos, mas queria dizer uma coisa que é sei lá, é talvez aquilo com que eu possa contribuir nesta parte da minha vida como partilha da minha experiência com as pessoas. Eu pensei que pudesse estudar muito e depois escrever um livro sobre a batalha, mas eu nunca mais consigo escrever esse livro, porque eu nunca mais acabo de descobrir coisas que não são pormenores, são mesmo questões importantes que têm que ser revistas e que implicam, de facto, cruzamento de muitas perspectivas diferentes. Portanto, é claro que podiam dizer, está bem, isso é o trabalho para uma equipa, é verdade, mas esse trabalho, por acaso, nós fizemos quando fizemos o catálogo do Centro de Interpretação do Mosteiro, em que tivemos contributos de pessoas sobre a história do território e da paisagem, sobre o próprio edifício, sobre o uso do edifício, enfim. Mas já é preciso uma nova síntese. Ao mesmo tempo, para fazermos essa síntese, nós temos sempre a falta de análise, precisamos sempre de estudar mais. Pronto, então, no meio disso tudo apareceram os azulejos que apareceram acidentalmente, não é? Falámos já da guarda ao soldado desconhecido, portanto vamos continuar por aí. Os soldados que fazem a guarda ao soldado desconhecido e que vêm do Regimento de Infantaria, do Regimento de Artilharia de Leiria, têm umas instalações um bocadinho, enfim, já obsoletas, um bocadinho não, muito obsoletas, e no resto dessas instalações havia umas casas de banho que estavam já devolutas, eles já não utilizam aquelas casas de banho há muito tempo, há muitos anos.
E um dia um oficial deu indicação para se fazer limpeza de uma espécie de uns entulhos que havia para lá, sendo que numa delas encontraram vários azulejos e levaram-nos um azulejo para ver se nós achávamos que aquilo era importante. E nós vimos logo que era importante porque era só uma franjinha de um frontal de altar de azulejo, que representa um têxtil com a sua franja, não é? Do século XVII. Então, lá fomos nós buscar os azulejos todos. Havia uma série deles que eram do século XVIII do Juncal, mas um padrão repetido, não é? E descobrimos uma série de azulejos que já eram poucos por painel, de 3, nada menos do que 3 frontais de altar que pertenceram. Depois conseguimos perceber pelas fontes escritas, enfim, com releituras de textos e até de uma forma inadvertida, porque eu não estava à espera de encontrar aquela informação. Já tinha lido o texto, mas não o tinha percebido porque não sabia que os azulejos existiram. Depois andei a conviver com os azulejos uns meses e quando reli aquele texto para outro fim, portanto era um texto de um padre protestante inglês que visitou a batalha à volta de 1828, então, portanto ainda com frades lá, eu fez-se-me luz e eu percebi de onde é que aquilo efetivamente era. Como é que descobrimos que os azulejos eram de diferentes painéis? Felizmente tivemos entretanto a sorte de ter uma estagiária, lá está a tal parte que às vezes é um bocadinho penosa também, de ensinar, porque temos que ter muita paciência. Por exemplo, temos que dizer aqui que hoje um aluno que chega à universidade não chega à universidade nas mesmas condições em que chegava há 30 anos ou há 20, não é? Na medida em que um aluno universitário pode acabar uma licenciatura, isto acontece muito, sem saber escrever. E saber escrever não é só escrever o nome, ou escrever a receita dos filetes, essas coisas, não é? Pronto, é saber, portanto, fazer construções intelectuais a respeito do objeto de estudo que é o da sua formação, com um texto. E nisto tudo não ajuda muito o facto das pessoas terem, na universidade, terem mantido o hábito de continuar a repetir coisas que os professores dizem. Claro que o que eles dizem é muito importante, mas o sentido crítico não se desenvolve. Se não se desenvolve o sentido crítico, também não se desenvolve o pensamento discursivo e lógico-dedutivo. Portanto, foi muito difícil trabalhar com esta aluna, mas eu acho que ela também teve um bom estágio de escrita. E, por outro lado, ela foi muito generosa porque teve que limpar os azulejos todos. Os azulejos têm argamassas nas costas, portanto, no chamado tardores dos azulejos. E, portanto, para se poder conservar um azulejo e para se poder conhecer um azulejo, tem que se retirar essas massas todas, o que não é nada fácil sem partir o azulejo. Porque elas são duras, são argamassas de cal que endureceram bastante. E às vezes tem outras argamassas que não são adequadas e que são mais duras ainda. Então, foi necessário retirar, ela fez todo esse tratamento, ela fez um trabalho de conservação impecável, também fixação de vidrados, essas coisas todas, portanto fez um trabalho e notava-se que ela gostava muito de fazer aquilo. Aliás, às vezes também percebemos, e às vezes é duro ter que perceber isto e dizer aos estudantes que a formação que ela devia ter seguido talvez não fosse a da história, mas a da conservação, não é? Porque ela era muito melhor em conservação sem nunca ter feito do que a história tendo feito uma licenciatura. Uma licenciatura já estava no fim do mestrado, porque ela foi fazer o estágio de mestrado. Portanto, isto tudo para dizer que a nossa Inês, que é assim que se chama, e que ainda vai defender o trabalho que fez na batalha, fez este trabalho todo e conseguiu descobrir que havia, portanto, os painéis nas costas são referenciados desde longa data, estes que são do século XVII já o eram na altura, portanto, com uma referência, pode ser uma letra ou um símbolo, que diz respeito ao painel de azulejos. Por exemplo, imaginemos, a frente do altar é um painel e os lados são outros dois painéis, portanto, se é um painel da frente, um painel de cada um dos lados. Então, são todos numerados com letras próprias e depois há uma letra e um número para cada linha vertical e horizontal com a coordenada do sítio onde ele fica. Então, ela conseguiu, não sem grande dificuldade, porque os azulejos são muito parecidos uns com os outros, e foi necessário jogar com que medidas é que aquilo tinha, não é? Felizmente havia um painel, estou aqui a contar uma história pormenorizada de investigação, mas pode ser interessante para para os leitores, para os ouvintes, mas os nossos caros ouvintes, acho que têm o direito de ter de usufruir desta partilha no sentido de compreender que estas coisas não são nada do outro mundo, não é? E quem está na posição em que eu estou, por exemplo, é um privilegiado porque só faz coisas giras, pronto, ou quase só, não é só, mas pronto, mas que faz muitas coisas interessantes.
e que, evidentemente, que isto tem um caminho, não é? E que tem determinadas regras, mas nós não somos deuses, somos só pessoas e falhamos muito e dizemos muitas asneiras também. Asneiras no sentido de que cometemos erros. Portanto, eu penso que, então, com este processo todo, a Inês conseguiu mostrar portanto, a sua reconstituição e acabámos por fim, já depois dela ter acabado o estágio, para aí um dia ou dois, depois dela ter terminado, chegámos lá e eu me cruzei com aquela fonte e descobrimos que eles eram da sala de capítulo. Uma coisa muito interessante, que o tal senhor inglês, que tinha um gosto neogótico, ou seja, de revivência daquele estilo do Mosteiro da Batalha, mas em vez de ser no século XV, XVI, no século XIX, aliás, em Inglaterra essa tendência começa no fim do século XVIII, e então o senhor faz um comentário muito engraçado, o tal William Morgan Kinsey, que é assim que ele se chama, diz que eu até recomendei aos frades que arrancassem aqueles azulejos e pusessem uma coisa que tivesse mais a ver com o edifício gótico, porque aquilo é muito feio. Claro que nós hoje também não, devido à limpeza, entre aspas, não é sucessiva do monumento, à demolição de altares, à desmontagem de talha dourada, tudo isso, nós não temos uma percepção daquilo que o mosteiro foi no fim da sua vida, não é? Mas é evidente que, como qualquer outro edifício religioso e também um edifício civil, ele foi-se atualizando, não é? Uhum. Portanto, o seu recheio foi sendo atualizado e nós percebemos hoje que os retábulos que existiram nas capelas da igreja, por exemplo, foram sendo substituídos sucessivamente por outras coisas que se consideravam mais apropriadas. Uhum. Portanto, ainda hoje se faz isso. Portanto, compra-se uma nova imagem para a capela ou para a igreja porque se considera que é mais apropriada, é mais bonita, dignifica mais o lugar, enfim. E o despojar desses elementos todos foi na altura do Estado Novo? Há uma parte que é despojada desses elementos já no século XIX. Uhum. Nós temos um outro documento, além do William Morgan Kinsey, que diz que há 3 altares muito arruinados na sala do capítulo. Há um inventário de 1823, que é, portanto, anterior 11 anos à saída dos frades da batalha, não é? Eram inventários que eram feitos para controlar aquilo que existia nas casas religiosas, não é? Não fossem os frades fugir com elas. Coitados. Enfim, portanto, e também para saber que valores lá podia eventualmente haver. Este não era considerado um valor, mas havia coisas que podiam ser valores, como, por exemplo, a alfaia agrícola que era utilizada na lavoura, que os próprios frades promoviam na sua quinta e por aí fora. Portanto, fala-se destes 3 altares arruinados e, de facto, nós percebemos que no século XIX a parte conventual foi, de certa forma, logo descaracterizada para, apagar a memória da permanência dos frades naquela casa, não é? E a parte conventual eram os 4 claustros. Hoje as pessoas pensam assim, 4, o homem não está bom da cabeça, porque na batalha não há 4 claustros, realmente não há, mas já houve. Uhum. Portanto, havia os 2 claustros que existem e mais 2 outros que foram feitos em meados do século XVI, o da portaria e o da botica, e que foram uma importante ampliação do mosteiro que o fez poder ter um funcionamento muito parecido com o que teve o Convento de Cristo, com os seus 8 claustros, que são muitos, não é? Portanto, a batalha só tinha 4, portanto, o Convento de Cristo tinha o dobro. E então, uma das coisas que aconteceram em pouco tempo, portanto, nos anos 70 já estavam a acabar de acontecer, foi a demolição das próprias dependências conventuais que não eram góticas, que não eram de arquitetura medieval, não é? Porque se considerava que ofendiam a arquitetura medieval. Então, realmente, a par disso também foi sendo despojada a parte, esses altares de que falámos, entre outras peças, da parte conventual, portanto, dos claustros e das suas dependências. A da igreja levou mais tempo e efetivou-se realmente no século XX com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, dentro de uma política que também foi a do Estado Novo, de medievalizar os edifícios
como a batalha, como os castelos, portanto, para que parecesse como devia ser na Idade Média, mas na verdade não ficou a parecer-se, porque na Idade Média também tinha retábulos e também tinha obras de arte. E tudo pintado, cheio de cor? Pois, havia cor, não seria tudo pintado, mas havia muita cor também. A batalha seria um sítio mais sóbrio do que, por exemplo, a Capela Fundadora tinha retábulos com pintura, com escultura, tinha tecidos preciosos que cobriam os túmulos, por exemplo, alfaia litúrgica muito aparatosa, portanto, realmente sempre houve mobiliário litúrgico, não é? E pronto, portanto, é. Portanto, ao fim destes mais de 30 anos, o mosteiro continua a fascinar-te. Sim, porque aquela história nunca mais acaba e eu acho isso muito interessante, por um lado. É interessante porque nós chegamos a uma parte da vida em que já nos queremos reformar, não é? Porque há coisas que também já não nos interessam nada e são sempre a mesma coisa e até nos aborrecem muito. Mas o poder estudar e reestudar determinados assuntos é de facto um bálsamo, não é? Porque é aquilo que eu gosto de fazer e é uma das coisas que eu gosto de fazer, portanto há mais. Mas realmente acho que nunca mais... E eu aprendi uma coisa também. Aprendi durante estes anos uma coisa que me gostava muito de aprender, porque de facto acho que não era a pessoa mais talhada para a história, confesso. Era talhado para as artes, mas não para a história. Mas não tinha talento suficiente para ser arquiteto ou pintor, não é? Talvez músico, um pouco medíocre. Mas para a história eu penso que era mais talhado para a filosofia. Então gostava mais de sistemas, não é? A história não tem sistemas. A história é uma coisa que está sempre a recontar. E nós podemos revê-la constantemente e recontá-la constantemente e não temos de ter medo porque a história nunca vai deixar de existir porque o ser humano não vive sem história. Portanto, eu acho que realmente foi isso uma das coisas que eu aprendi. Podemos sempre, mesmo coisas que eu estudei, eu reestudo-as porque acho que ainda se pode, não é acrescentar necessariamente mais um pontinho, mas de certa forma, ver de outra perspectiva um bocadinho mais culta, porque eu confesso que sou uma pessoa, isto sem qualquer, como é que se costuma dizer, modéstia a mais é vaidade, mas não quero de maneira nenhuma fazer passar esse sentimento. Simplesmente eu acho que sou uma pessoa bastante ignorante e é difícil termos toda a cultura necessária para compreender uma obra daquelas e outras parecidas com aquela, que eu, para estudar aquela obra também tenho que estudar outras, porque a história da arte funciona, digamos, com um método de comparação, portanto, eu não posso estudar a batalha e os seus vitrais e aquilo que foram as obras de arte que a batalha teve, e algumas ainda existem, noutros sítios, inclusivamente, mas para estudar temos que relacionar com outras coisas, portanto é um grande universo em que a maior parte das coisas nos escapa, porque perdemos todo o contexto da sociedade que produziu aquelas obras, dos ideais que essa sociedade tinha e acima de tudo, a obra de arte é uma coisa que nós não podemos ter a veleidade de explicar. Eu penso que os historiadores de arte têm tendência para ser muito arrogantes na medida em que quase que acham, se não acham mesmo, que o seu trabalho se pode substituir à obra de arte, mas não há nada que esteja acima da obra de arte. A obra de arte, nós estamos sempre abaixo dela, não é? Portanto, temos que compreender isso e ter essa humildade. Portanto, lá está, aprendi humildade, com muitos erros que cometi também, e que não há que ter a preocupação de fazer o trabalho todo, porque nós nunca conseguiremos, não é? Pedro, vou fazer-te aqui uma pequena partida. Sim? E faz conta, tinhas conhecimento que o mosteiro ia sofrer grandes danos com um forte sismo. Sim. O que é que tu protegias? Bom, só podias proteger uma coisa do mosteiro. Quando há um sismo, nós não temos avisos. Pronto, mas isto era uma suposição. Sim, sabias de mas talvez nós possamos fazer alguma coisa entretanto, não é? Não é? É complicado proteger vitrais. Quer dizer, nós não podemos ter os vitrais, temos alguns até retirados do seu contexto, que já não era o contexto original, mas a grande parte dos vitrais está no seu sítio, não se pode tirar de lá. E é muito difícil evitar que não haja danos com sismo, não é? Porque o movimento do edifício faz com que os vidros se partam simplesmente, não é? A estrutura do vitral, que é de chumbo, é flexível, mas depois os vidros partem-se e caem. O que é que eu podia fazer? Eu acho que não podia fazer grande coisa, se queres te diga. Aquilo que eu podia fazer era tentar salvar vidas, porque não é muito boa ideia estar em certas partes do edifício, não é? Há partes do edifício que já foram muito afetadas
pelos terremotos vários que houve ao longo da história, em particular aquele de que nós ouvimos falar mais, que é de 1755, mas, efetivamente, também, porque, claro, há partes do mosteiro que não são tão resistentes como outras, nomeadamente partes da igreja, porque estão construídas num solo que é instável, não é? E os construtores não tiveram consciência disso, tiveram consciência de muita coisa em relação à qualidade dos materiais que escolheram, muito mais do que os restauradores do século XIX, por exemplo. Eles conheciam, os do século XV, XVI conheciam muito melhor as pedreiras onde se devia, e as partes das pedreiras onde se devia retirar a pedra, mas em relação àquela parte da igreja, mas ela não caiu com o terremoto do século XVIII, sim. Já agora, é um mito que o mosteiro está assente sobre estacas e que há água por baixo? Bom, a água por baixo existe, porque há um lençol freático que está, quando estamos em condições normais de pluviosidade, que eu acho que já não existem mais, portanto temos que prever que as alterações climáticas vão trazer problemas também às fundações do mosteiro, nomeadamente por perda de água, contração, que pode gerar deformações na estrutura do edifício. Então, essa água normalmente estava a cerca de 1 metro de profundidade da superfície do claustro, por exemplo, do pátio do claustro. Portanto, 1 metro, pouco mais do que isso. Portanto, há água naquele terreno, não é? Depois, há falta de... as tais estacas de madeira. Pois, eu penso que é essencialmente um grande mito, mas não posso dizer se é, porque eu não vi as estruturas todas do mosteiro escavadas junto aos alicerces, só vi algumas, e não foram muitas, mas podem ser representativas. Portanto, é preciso fazer sondagens arqueológicas para saber se essas estacarias existiram. Não é de descartar a possibilidade de terem existido. Sim, agora, nós não sabemos como é que esta informação nos chegou, não é? Será que foi assim, falando de pessoa a pessoa, desde o século XV até hoje? Não sei. Será que isto não é uma sugestão por causa da Baixa Pombalina? Bom, quem é que, como por exemplo, já agora vou dar um mito paralelo que já se provou que é completamente mito, não é? É uma história que não corresponde à verdade. Já voltamos às estacas, está bem? Mas aquela parte do mosteiro que foi demolida teve um grande incêndio, nomeadamente na parte de cima do dormitório dos frades professos e da livraria, em 1810, quando foi a terceira invasão napoleónica. Portanto, ao saírem, os militares pegaram fogo ao mosteiro daquele lado. Realmente houve um grande incêndio. Então, divulgou-se a ideia de que, e até aos nossos dias, não é? Que aqueles claustros eram de madeira, quer dizer, uma coisa impensável para aquela época, não é? Que tivesse havido instalações provisórias quando os frades foram instalar, porque, claro, a igreja levou 50 anos a construir, o mosteiro levou imenso tempo a construir, então eles tiveram que ter instalações provisórias, mas no século XVI não. Portanto, basta olhar para os desenhos do James Murphy, o levantamento do mosteiro que este arquiteto irlandês fez no final do século XVIII, perdão, para se ficar com a ideia claríssima de que os edifícios de baixo eram de abóbadas e os de cima tinham que ser, porque eram da mesma época, sensivelmente, como os do Convento de Cristo, que tinham estrutura de enxaimel, que é uma estrutura de madeira, depois preenchida, uma espécie de uma gaiola, não é pombalina, mas quase, com pedras e argamassas, e depois, portanto, a preencher os vazios dessa estrutura de madeira, e depois rebocada com rebocos de cal, não é? E depois havia os telhados com estrutura de madeira e telha cerâmica, etc. Portanto, tudo isso. Mas não eram edifícios de madeira. Ardeu a parte de cima com muita facilidade, as paredes interiores, nomeadamente, por causa dessa estrutura de enxaimel de que eu falei. Portanto, isto para dizer que pode ser que com a estacaria seja a mesma coisa, não é? Com mais sondagens, mas posso dizer que, pronto, é isso realmente. Talvez seja um mito. Talvez.
Fica aqui a dúvida. Entretanto, saindo um pouco do Mosteiro da Batalha, tiveste outras experiências noutros espaços museológicos, no Museu Nacional de Machado de Castro, Sim. em Coimbra, e também em Tomar. Como é que foi essa experiência, mais a nível de direção desses mesmos espaços? E também, no Mosteiro da Batalha, também assumiste por um período a direção deste... Sim, em substituição. Em substituição. Isso aconteceu numa época, tenho um bocadinho de tempo a falar, mas pouco, não é? Ok. Exato. Pronto, então eu vou explicar. Primeiro foi o Convento de Cristo, depois o Museu Machado de Castro. O Convento de Cristo foi por concurso, tendo eu concorrido ao Mosteiro da Batalha, já com bastante experiência e currículo, mas como não fiquei, decidi concorrer ao Convento de Cristo. E estive lá 3 anos e meio, portanto, uma comissão de serviço e mais um tempo de espera para que viesse outro diretor. Portanto, eu decidi depois voltar para a Batalha. Entretanto, estando na Batalha, fui convidado para ir para o Museu Machado de Castro como diretor na altura da remodelação do museu. E depois percebi, depois destas experiências todas, que não queria mais ser diretor do monumento, nem do museu, porque a realidade da vida é diferente dos nossos ideais. E, portanto, aquilo que eu pensava que um bom técnico é que deve estar à frente de um museu, não correspondia exatamente àquilo que acontece na realidade. E, portanto, como eu gosto de continuar a ser um técnico com o mínimo de interferência não técnica, decidi... depois tive que substituir o diretor que se reformou em 2012 na Batalha, mas foi uma coisa temporária, já sabia que aquilo não ia ser muito tempo, não é? Portanto, direções fiquem lá longe. Portanto, foi assim que aconteceu, mas foi uma experiência também muito enriquecedora e que me permite valorizar o trabalho de gestão de monumentos e museus, porque também não é um trabalho nada fácil. Sim. Não é nada fácil. E gerir pessoas é uma coisa muito difícil. E todo o trabalho burocrático, não é? Portanto, em relação à tutela... Sim, depois há todos os cristais burocráticos que nós não conseguimos atravessar, portanto não há nada a fazer. Portanto, já estou noutra parte da vida em que continuo a achar que posso fazer no conhecimento e contribuir para ele e para a sua divulgação. Não tanto na gestão, mas no trabalho de bastidores, trabalho de investigação e acompanhamento de obras, por exemplo, e quando é possível, e me é permitido então também transformar esse conhecimento em divulgação, como aconteceu com a exposição Lugares de Oração, que já foi há 10 anos, não é? Lugares de Oração, aliás, 12, no Mosteiro da Batalha, não, foi 10 anos, perdão, em que nós podemos transformar este conhecimento que temos estado aqui a falar em coisas mais imediatamente visíveis para o público que visita o monumento, para que não fiquem só impressionados com o tamanho da igreja. Exatamente. Mas que compreendam como é que a vida ali existiu, não é? Estamos quase a terminar. Não sei antes de perguntar se conseguires, num minuto, qual o teu sonho para o Mosteiro da Batalha? O meu sonho para o Mosteiro da Batalha é realmente ele não se desligar do conhecimento, porque sem conhecimento nós perdemos toda a nossa capacidade de decisão. O conhecimento histórico, nomeadamente, e a memória têm que continuar a existir. Portanto, eu espero que isso não se perca lá, nomeadamente com a base que tem do Centro de Informação e Documentação, que espero que possa continuar depois de mim. Muito obrigado, Pedro Redolfo. Foi uma honra ter-te neste programa. Muitos parabéns pelo teu trabalho, de qualidade irrepreensível e tão diversificado é esse o teu trabalho. Portanto, um grande abraço museológico para ti. Obrigado. Caros ouvintes, despedimos-nos também de vós com um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Já sabem, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 horas, e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia, a partir das 13 horas. Até para o mês que vem e estejam atentos.